Bom dia a todos! Hoje vou falar sobre You and Me and Her e levantar algumas discussões sobre seus temas e elementos textuais e estéticos. Mas antes de tudo, para uma melhor compreensão da discussão e da argumentação, acho necessário contar um pouco por trás do desenvolvimento dessa mídia, as visual novels, já que a em questão usa um subgênero tão comum, os date sim, e tem toda uma gama de elementos que este envolve, seus signos. É um resumo básico sobre o desenvolvimento dos date sims. Caso queira algo mais aprofundado, recomendo esses vídeos. Então, o primeiro tópico é a história dos date sim. Date sim, ou simuladores de encontro, ou simuladores de romance, um subgênero de jogos de simulação, no qual o objetivo é fazer com que um personagem mantenha e melhore sua relação com um ou mais personagens. Geralmente são mais focados em narrativa, e tem comumente algo pouco comum, o replay value. A importância de jogar novamente, agora podendo escolher outro personagem para conquistar, um outro caminho a se percorrer. O início dos jogos date sim surgiram com títulos como Girls Garden, um jogo de ação no qual uma garota tem que coletar flores para ganhar o afeto de um garoto, e Tenshitachi no Gogo, um jogo de aventura no qual você tem que conquistar a garota do clube de tênis, tornando-se mais íntimo de seus amigos e ela. Ambos, de 1985, resultaram em boas vendas. Sua crescente popularidade incentivou a surgir novos jogos desse mesmo subgênero. Uma palavra estava ficando popular no mundo dos mangás e animes, moe, que pode ser entendido como queimar de paixão por um personagem, vindo de moeru, queimar, mas o corretor ortográfico mudava o ideograma da palavra para brotar, abrir em botões, sendo que ambos são homófonas, ou seja, têm o mesmo som, criando assim uma piada interna da comunidade devido ao comum erro. Esta é associada ao bishoujo, que pode ser traduzido para garota bonita ou garota fofa, com características comuns, corpos mais arredondados, influenciados pelos trabalhos de Tezuka, e faces mais expressivas, olhos grandes, por exemplo, comuns de manga shoujo. Suas origens se deram nos tardios anos 70, com personagens como Lana, do Futuri Boy Kono, e Clarice, do Cast of Cagliostro, incentivando uma explosão sobre a criação de fanzines, obras feitas por fãs para fãs com tais personagens e suas próprias narrativas. A popularidade das bishoujo incentivou a aparecer posteriormente em outras mídias, como visual novels, e não apenas seguindo o padrão estético, como também personalidade. Inocência e pureza eram padrões adotados para tais personagens, assim criando quase como regras para saber se um personagem irá ou não fazer sucesso. Para uma melhor visualização sobre os jogos que moldaram o formato de date sim em visual novels, fiz uma linha narrativa das quais irei comentar, iniciando com Dokusei. Este foi o primeiro jogo que estabeleceu um padrão para o gênero date sim visual novels, lançado em 1992 pelo estúdio Elf. Sua inovação foi um novo mecanismo no qual simula o controle da história pelo jogador, por meio de escolhas. Estas são realizadas ao longo das interações com diversas personagens AVN, que influenciam diretamente em diálogos, desenvolvimento e, claro, no final, gerando um próprio storytelling do player, no objetivo comum de conquistar uma das bishoujo, garotas da história, tal qual, hoje, é conhecido como Rota. No entanto, o jogo que tornou este gênero popular foi Tokimeki Memorial, desenvolvido e publicado pela Konami, lançado em 1994. Situado em um cenário de simulação escolar, deve-se controlar um personagem masculino para viver durante o ensino médio e conquistar uma das garotas. Possui uma narrativa não linear com um sistema de afeição por escolhas tomadas ao longo da história. Diferentemente dos jogos anteriores, exceto o Girls Garden, ele evita conteúdo sexual, um dos motivos pelo qual facilitou fugir de seu nicho.
Otoguri Sou, uma obra de terror de 1992, trouxe uma das inovações que influenciaram as VNs modernas, com todas suas características e a própria apresentação. Este jogo, desenvolvido e publicado pela Chunsoft, é uma sound novel, sendo o pioneiro desse subgênero de VNs, que basicamente remove a interação do player por completo, apenas permitindo o clique do mouse, seja para passar a página, como o livro, ou realizar escolhas que podem levar a finais diferentes. Utilizando-se de músicas ou efeitos sonoros, ou a própria ausência deles para auxiliar a construção de sua atmosfera, com textos que cobrem toda a tela, além de conter um background estático, formam características apresentadas e justificam o nome do subgênero. Com um formato simples e um total de 400 mil cópias vendidas para consoles e na Super Famicom, essa obra de terror foi um grande marco para o início de uma onda de obras nesta direção. Tal conceito influenciou no surgimento de Shizuku, o primeiro jogo a ser comercializado como uma visual novel. O mesmo se enquadra como uma visual novel da Leaf, por flertar com sound novel, mas ter características que fogem do subgênero. Essas escolhas ocorreram devido à crescente popularidade da mídia trazida pelo Tokimeki Memorial, de 94, e do subgênero devido ao Otoguri Sou e Kamitaichi no Yoro, outra VN de terror. Esta visual novel adulta, do estúdio Leaf, lançada em 96, apresentou algumas diretrizes durante sua produção, incluindo a ambientação em um colégio, com personagens vestindo roupas colegiais, um protagonista masculino e a inclusão de alguma cena erótica nos primeiros 5 minutos. Em O Primeiro Contato, Shizuku se apresenta como um terror, mistério, com elementos de um eroge, e, em sua reta final, romance. Uma característica que era destoada caso comparado às obras da Chunsoft é a presença de sprites a todo momento na tela, aumentando a significância do visual da mesma, pois as sound novels não apresentam os personagens diretamente, apenas suas silhuetas, quase como um livro digitalizado, não era obrigado, entre aspas, pode-se dizer, a ver a tela. Era muito mais focado no áudio. Com o foco em narrativa, essas VNs tinham mais alcance pelo desenvolvimento de seu storytelling do que propriamente pelo conteúdo erótico, mas que criavam uma certa dualidade, pois ao mesmo tempo se vendia pelos seus personagens bishoujo, e claro, construía uma gama de fãs que produziam materiais sobre estas obras. A partir da análise deste cenário, o estúdio Leaf decidiu produzir um jogo mais focado em personagens, micronarrativas, assim surgindo a VN To Hearth. Então, agora temos escolhas por motivos diferentes, não é mais a busca pelo good end, mas para alcançar a rota de uma garota específica. Sem mais uma história com elementos macro, tem-se o foco em personagens, em rotas. Este jogo foi um grande acerto pela Leaf, um sucesso em vendas de mais de 100 mil cópias vendidas, quando comparamos a Shizuku, que vendeu 7 mil. Uma nova ideia que deu origem a um novo formato de obras. Assim, algumas das criações Leaf Visual Novel Series influenciaram a indústria das VNs. As obras do estúdio Key trouxeram um novo formato de narrativa, tais quais são conhecidos como Nakege Games, ou jogos para chorar.
Histórias que começam felizes e inocentes, conquistando a simpatia do jogador para alcançarem em sua catarse momentos melancólicos, trágicos, de desolação, culminando em suas lágrimas. Assim como o Tokimeki Memorial e o port de Two Hearts para PlayStation, essas evitavam conteúdo luxurioso, com versões All Age, exceto Clannad, que não possuía qualquer conteúdo nesse sentido em seu lançamento, focando muito mais em narrativas com ênfase no romance, tal qual fez serem conhecidos como puros. Eu acho que a razão pela qual estes 3 trabalhos são tão atraentes para o público é por causa que eles são histórias que mexem emocionalmente. Eu não acho que qualquer outro produtor tenha jogos tão intensos nesse alcance emocional. Os trabalhos daqui amplificam as emoções no maior nível possível. Eu acho que é por isso que nossos jogos são chamados de Crying Games, pois levam os jogadores às lágrimas. Jun Maeda é um escritor daqui que traz justamente temas como romance juvenil com alto volume melodramático em seu texto, enquadrando as obras que foi responsável neste símbolo de pureza. Kanun, de 99, Air, de 2000 e Clannad, de 2004. Todos, pela sua personalidade, explodiram em vendas, atingindo 300 mil nas 2 primeiras, e Clannad, que em seu primeiro ano vendeu mais de 100 mil cópias, com os ports para console com cerca de 113 mil vendas até 2011, e ainda as versões de Switch e posteriormente a Steam, que aumentaram ainda mais o número total de vendas. A vida é como uma escadaria. Você só precisa continuar subindo. No entanto, se você começar a pensar demais nisso, vai ter problemas para dar o próximo passo. Não há ramificações do caminho. Não faz sentido arrepender-se de ações que você não tomou. Eles dizem que a vida é como uma série de escolhas, mas é um absurdo inventado por pessoas velhas e amargas. Ontem leva a hoje, hoje é o amanhã. Um passo de cada vez. O que vem diante, você não sabe até chegar lá. E assim se inicia You and Me and Her, a Love Story. Contado um pouco por trás da história do desenvolvimento de Date Sim sobre a mídia de visual novel, podemos começar a abordar a obra de hoje em questão. Kimi to Kanojo no Kanojo no Koi, ou You and Me and Her, a Love Story, foi lançado em 2013, possui uma duração de aproximadamente 15 horas segundo o VNDB, e foi desenvolvido pelo estúdio Nitroplus, estúdio também responsável por jogos como Sayano Uta, Fullmetal Daimon Murasama, Chaos Child em uma colaboração com a 5PB, entre diversos outros. Com um pequeno cast, temos 3 personagens principais ao longo da trama. Shinichi Suzuki, um garoto que é o protagonista da história e somente tem um amigo a princípio. Ele se denomina como ninguém e quer ter a vida de um ninguém. Sem destaques, sonhos, nada. O típico personagem de self-insert, por ser facilmente identificável por qualquer um. Afinal, ele não tem nenhum traço que o torne único. Outros pontos que compactuam com isso são a falta de um rosto e de uma voz quando se compara com os demais personagens. Miyuki Sone, a garota mais popular da escola e amiga de infância de Shinichi. Ambos pararam de se falar ainda nessa época. Ela não é apenas popular, como também possui diversos talentos, com um grande futuro à frente. Um arquétipo personagem que vive apenas de uma camada na maior parte do tempo, a sua fórmula, com apenas um traço próprio que será apresentado posteriormente. Mukou Aoi apresenta-se como uma garota dentro, alguém que confunde a realidade com a ficção, sem amigos e que tem um comportamento bizarro, impossível de se prever. Ela pensa que a realidade é uma visão novel e que é a ponte para unir Miyuki e Shinichi. Dentro dessa sua cadeia de pensamentos, acredita em um deus no qual possa entrar em contato por meio de seu celular. O cenário base da história é numa escola, comportando-se como um jogo de simulação de romance, no qual tens como objetivo conquistar uma das garotas. A primeira interação une as possibilidades de Shinichi e Miyuki estabelecerem seus laços novamente por meio de Aoi. A partir desta base, os personagens passam por conflitos e resoluções até verdadeiramente tornarem-se amigos. Durante este caminho, temos alguns pontos importantes a comentar sobre a estruturação da introdução da história. Shinichi recebe um videogame portátil de seu amigo. Ele contém uma VN, no qual possui uma personagem praticamente idêntica a Aoi, em ações, comportamento, aparência, etc. Este jogo simula quase inteiramente todas as relações e situações que os envolvem.
Partindo dessa premissa, temos duas possibilidades. Aoi imita o jogo, ou o jogo é um processo fatalista, em maioria, ao menos, da realidade. Esta é a primeira temática em volta da narrativa. Aoi se comporta a princípio como um exclusivo instrumento de roteiro para realizar seu objetivo, a tal ponto que ela se resume apenas a isso. E o demais não importa, no sentido mais literal possível. Ela é alguém perdida no mundo, não tem memórias, pessoas relacionadas, é alguém imatura, imprevisível, ignorante sobre o seu redor, não tem amigos, uma casa, sequer uma alma. Conforme seu interesse, um dos poucos saberes que dispõe é uma grande experiência com Verres, o conhecimento sobre o jogo no qual Shinichi porta, e algo que depende do seu uso pode ser positivo, um eu deslocado da realidade. Essa combinação de características aumenta a probabilidade dela somente imitá-lo. Ela vive de uma fantasia, de um escapismo, mas ainda assim, as dicas flertam para ambos os lados. No geral, Shinichi e principalmente Miyuki possuem receio de pensar sobre a segunda possibilidade. É algo muito real para um mundo tão parecido com o nosso, principalmente quando é proferido por uma personagem estranha. Tais delírios podem ser justificados como uma fuga da realidade, afinal, ela tem vários motivos para isso. Uma resposta é entregue, com o andar da história. Uma cena da Aoi salvando o jogo, em um dos momentos mais relevantes de todo o início. Aoi pode ser entendida como alguém sem habilidades sociais, que não sabe conversar sobre sentimentos ou o que é um ser humano, afinal, não se vê como um até então. O constante contato com Miyuki Shinichi, através de uma amizade, fez com que passasse por um processo de humanização e amadurecimento, começando a compreender o significado de felicidade, tristeza, a essência da palavra sentimento, deixando de ser apenas uma ferramenta de Deus para unir Miyuki Shinichi. Este processo denota a distanciação de quem Aoi era antes, de um personagem de VN para uma pessoa. Uma das catarses de seu desenvolvimento ocorre com a recusa do carnal, da luxúria, que oferece a Shinichi. Tal característica tão comum de VN é negada. Ela não é um instrumento de prazer para ser usada e posteriormente abandonada, tal qual pensa ser. Aoi é um ser humano com sentimentos. Mesmo sem ainda entender exatamente o que isso significa, chora. Algo nela se move. E a partir deste ponto, seu olhar nebuloso se torna cada vez mais vívido conforme o viver. Ela aprende o sentido do que é amar. Uma peça na qual a heroína dará um beijo no herói no final da apresentação. Mas contra isso, ela tem guardado o seu primeiro desde a infância para o protagonista. Este que ainda não se concretizou. Porém, seu desejo entra em conflito com a filosofia do personagem principal. A dúvida o perturba, e tem dificuldade de se envolver com ela devido à sua própria noção e percepção de mediocridade, somado à sua clara covardia. E quanto mais tempo passa, mais se aproxima da peça. Por fim, ele supera seus medos num conflito direto com Aoi, numa discussão sobre sentimentos e desejos. Esta é a única camada que foge do seu arquétipo comum nesta mídia. Miyuki já foi tão isolada do mundo quanto Aoi, porém ela tomou uma decisão durante sua infância e colocou um basta sobre esta situação. Devido a uma personalidade antagônica ao social, rabugenta, vingativa, criou uma persona para o seu eu, alguém extrovertida e perfeita aos olhares alheios. Para Miyuki, olhar Aoi é como ver um reflexo de um espelho que se encontra no passado. É encarar quem era o público, inclusive, é ver que sua forma atual não é seu verdadeiro eu. Afinal, quando está sozinha com Shinichi, volta a se comportar como era, sem um filtro social. Sua inveja, ódio sobre Aoi gira em torno da sua própria resposta ao mundo. É querer que ela passe pelo caminho igual ao seu, ao invés dela mudar aos poucos, naturalmente. Mas conforme o seguir da história, entende o que significa dar espaço, colaborar com Aoi. Afinal, mesmo que de forma um pouco diferente, também teve uma boa amiga de Shinichi,
que facilitou a começar a se enturmar, mas acabou separando dele durante a criação do seu falso eu. Outra parte desse incômodo surge no princípio do desenvolver de Aoi, dado que ela não precisou criar uma falsa identidade, mas se tornou uma pessoa diferente pelo ato do viver. Dado e discorrido inicialmente seus primeiros elementos textuais que fazem a narrativa andar e execução do storytelling, vale parar para pensar. É o suficiente para capturar o interesse do jogador e mantê-lo imerso, mesmo após tanto tempo? Até concluirmos essa introdução, passamos por horas e horas e horas de diálogos. Neste instante, temos abordado um poema como ideia introdutória, uma personagem, um arquétipo com uma base mínima própria e um protagonista, que por ser moldável pelo jogador, não tem uma personalidade sólida. Além, claro, uma formulação óbvia de uma história genérica pela sua enésima quantidade de elementos reaproveitados de um paradigma tão comum. Para um leitor que busca mais do mesmo, cumpriu o papel. Mas e um outro? O que geralmente é feito para mantê-lo entusiasmado no introito tão longo? Uma promessa. A sensação de um clima que irá se suceder em um futuro próximo. A primeira cena de impacto tão muitas vezes necessária que desperta a curiosidade do leitor. Em Umineko, por exemplo, com seu intrigante começo, envolvendo a discussão de Kinzo e Nanjo sobre a condição do patriarca da família. A apresentação de uma personalidade tão forte e, claro, a bruxa. O implorar pela bruxa. Ou Saya no Uta, com algo que pode ser considerado como icônico. A apresentação de monstros e suas interações com o protagonista numa verdadeira sinestesia diabólica. Este primeiro impacto precisa ser forte o suficiente para instigar o espectador a enfrentar toda uma introdução que pode ser cansativa, longa e muitas vezes fria ou morna demais. Em Totono, o primeiro contato possui uma ideia em comum, a entrega a um monólogo, o qual pronunciei anteriormente. Este irá ressoar com certa frequência ao longo da obra. Mas é o suficiente? Sinceramente, é difícil pensar que isso funcione a todos. O monólogo, unicamente, não tem tal força comparado ao começo das outras duas obras citadas. Caso seja levantado seus cenários ou ideias, as mesmas são limitadas a apenas uma personagem, pois os demais não conseguem conquistar suficiente interesse. Então, Aoi não apenas é uma ponte entre os personagens, tal como o próprio leitor. Ela é a comunicadora do seu interesse com o texto. Raramente, alguma coisa prenderá sua atenção quando foge da mesma. Miyuki, por ser um arquétipo tão manjado, muitas vezes, quando aparece na tela da preguiça de ler, suas conversas com Shinichi são insuportavelmente cansativas. Mesmo com a necessidade desses elementos estarem presentes da maneira que foi disposta por fazerem parte da própria discussão da visual novel, a princípio não parecem passar de um apelo mercadológico. A obra possui diversas rotas, sendo good ou bad ends, no qual há caminhos que são obrigados a serem seguidos para prosseguir a história. Vou comentar apenas sobre o que faz o jogo prosseguir. A primeira rota que se tem é de Miyuki, e por tudo que já comentei até agora sobre ela, acho que fica claro o meu olhar sobre a personagem. Não fornece interesse ou possui carisma. Depois de tanto tempo, possui apenas um elemento que pode chamar de seu. Mas todo o resto é apenas um reciclar de tudo que a indústria já deu, os signos de vendas. Olhando para o demais, o grande destaque desta rota é a Aoi, não apenas com desenvolvimento, para mim, convincente, em um processo bonito de humanização que pode genuinamente te cativar, como também um ponto de interrogação que cria na mente do leitor devido ao fato que ela estava certa sobre o mundo. Ele é uma visual novel. E ela, por meio de Deus, consegue requisitar mudanças em sua linha temporal por meio do save load. No final, sacrifica-se, não para cumprir seu objetivo, mas como um agradecimento por alguém que a fez se sentir amada pela primeira vez. Durante a rota da Aoi, a única personagem que verdadeiramente mostrou potencial até o ponto de flexão da narrativa por meio das escolhas, teve uma regressão em seu desenvolvimento. Houve uma atitude contraproducente ao que se tinha construído. Em um movimento chave, houve o recusar do carnal e toda a desumanização do que ele significa naquele instante. Mas em outro tão importante quanto, é aceito. Uma antítese, talvez um paradoxo até,
E por tal atitude, Aoi mantém apresentar o mesmo olhar sombrio que uma vez já tinha superado. O regredir em seu amadurecimento comparado à rota anterior é óbvio. A não compreensão de que aquilo era mais do que coletar cenas XG. Todo o arco sobre a traição e seu desenrolar é morno. Existe um interesse mínimo, pois Miyuki e Aoi estão com um comportamento estranho. E também porque Aoi começou aos poucos a voltar quem um dia emocionalmente foi na primeira rota. Aos poucos, seu amadurecimento foi nascendo com a vida que levava ao lado de Shinichi, um passo de cada vez, entendendo novamente o que é amar. E chegamos ao clímax dessa rota, na reta final. Após as sequências de cenas eroge, um monólogo explosivo de Miyuki, da traição de Shinichi pelas mãos autoritárias do player. Não pela quebra da quarta parede, a comunicação direta com o player, mas a ciência do que estava sendo feito, inserido e discutido dentro do próprio texto. Há o espaço para conversar sobre tais elementos textuais que são bem comuns em VNs deste subgênero, em um contexto genérico. Isso somente seria possível caso houvesse um ambiente propício a tal. Essa preparação é justamente todo este início, feito em um palco fechado ao público, que no máximo pode espiar ao longo de ambas as rotas até chegarmos no momento de abrir as cortinas e expor suas verdadeiras intenções. Mas como dito, isso não veio do nada. Já existiam algumas coisas que evidenciavam algo de errado. A Aoi estava deslocada dentro do subgênero, afinal, não houve o que estava preparado para ocorrer logo do início. Era esperado que Shinichi aceitasse o carnal oferecido por ela. Então, se tinha algumas pistas bem claras, seja mostrar que existe um texto bem feito em volta de todo o ambiente friorento, como também preparar a discussão sobre personagem humano, carnal e objetificação. Este debate não se limita a Aoi. Na verdade, ele se torna muito mais direto, incisivo e excruciante com Miyuki. Durante seu monólogo maníaco, comenta algumas coisas como o fato do Shinichi ser um personagem self-insert e que jamais tomaria tais atitudes que fez algumas cenas atrás. Afinal, ele é ciumento. As escolhas são decisões do player, motivo pelo qual o protagonista não consegue seguir sua própria personalidade. E tudo quem ele é não vale de nada. A discussão é mirada diretamente no player. Você, ciente da promessa que fez no final da primeira rota, a descumpre, na primeira oportunidade apenas para alcançar a próxima Hagacine e tratar Miyuki como um objeto de prazer. E somente isso, descartando ela como uma pessoa. Essa é a visão que ela tem sobre você, o player. Alguém que pelo poder de dar save e load vai trair a todos apenas pelo próprio prazer, não se prendendo unicamente a este jogo. Este pensamento pode ser exportado a qualquer outro do subgênero. O player só tem um único objetivo: alcançar a luxúria, descartando tudo o que foge de tal, como o amor, trocando de rota para ir para a próxima personagem. Isso é o seu objetificar, e assim que você é julgado, e será penalizado. A trama se vira contra você. Moshi, 神様。私の記憶をセーブして、そろそろ始めましょう。私がスマホで改造したゲーム。君と彼女と彼女の恋のアップデートをね。Acho que está tudo bem para seguir a partir de agora, certo? Impotente. É isso que define o player neste momento. Há a troca de papéis,
Miyuki tem o completo controle sobre a UI, o save, load, backlog e nos impede de utilizar as duas primeiras mecânicas. Tal liberdade faz com que seu controle se estenda sobre o próprio fluxo da história, manifestando-se inclusive sobre seu comportamento, que agora flerta com a de um player comum. Mesmo por razões diferentes, como o medo de perder tudo que uma vez teve, age de forma ardilosa, assim como nós sempre fizemos. O papel de um player, no qual Miyuki assume, é o oposto ao poema inicial, pensado muito mais para a vida do que para um jogo. Afinal, não se pode voltar atrás no que já foi realizado. Esta permissividade em conduzir a realidade a nosso favor faz com que apenas realizemos nossos próprios desejos, como o alcançar de Agassiz, e a Miyuki sua felicidade. Este loop, inferno, é um resultado de nossas ações, diferentemente do que podíamos até então. Não existe mais o retornar, sobrando apenas arrependimento de ações que não tomamos, tudo baseado puramente na nossa irresponsabilidade. E o que há diante disso? Dúvida. Um loop que não sabemos em que momento da história estamos, o que fazemos, apenas presos com Miyuki em seu mundinho. Agora, sem mais o poder de saber o adiante. É confuso e assustador. Mas isso é a vida, afinal. Tal poder é muitas vezes apreciado, mas em sua essência é perturbador. Um abismo que nos direciona ao mais profundo desespero devido à curiosidade humana e à esperança. Conhecendo todas as variáveis de um mundo, viramos um verdadeiro demônio de Laplace. Não de um singular, mas qualquer futuro possível. Miyuki nos faz visitar para entender o que ela vê e a sua perspectiva nesses possíveis futuros. Fica evidente o antagonismo a seu desejo da própria realidade. É um pesadelo indescritível não ficar do lado de quem ama. É diante desse monstro que Miyuki está, conveniente e maldoso, e que mesmo que ela controle a tudo, ainda não partilha da relação que queria, de confiança mútua. E com suas ações, somente posterga o fim irremediável, que depende unicamente de outra pessoa, o player. Mesmo se importando com os demais, a forma que o mundo distorce, a felicidade dos outros, a existência de sua amiga Oi e o próprio Shinichi, este que não sabe o que está acontecendo, ele é o único meio de Miyuki nos controlar. E curiosamente, assim como nós fizemos, ela repete a mesma ação. O objetifica. Conforme ficamos ao seu lado, passamos por diversos cenários e situações que ajudam a desenvolver ela como uma pessoa, fugindo do seu arquétipo quadrado definido inicialmente. Seus medos, angústias, tristezas, felicidades ficam em evidência, a percepção dos seus erros, a colocação de si primeiro antes dos outros em questão. Tudo foge da perfeita Miyuki que existia até então. Por fim, vale lembrar, quem foi o responsável por este inferno foi o player, mas Miyuki ainda assim te perdoou. Mas e a Oi? A utilização do recurso da quebra da quarta parede para discutir sobre humanização de igual para igual é essencial no texto da obra. Uma proposta ousada do amor que o público nutre sobre personagens 2D. Muitas vezes por eles serem tão parecidos, mas não idênticos ao humano. Este escapismo é o meio que fãs de Deitsin têm para tratar os personagens como meros bonecos, mesmo dotados de sentimentos, resumindo o descarte conforme a perda do interesse pelos mesmos. O peso com a criação de, não personagens, mas humanos, é o pilar que sustenta toda a discussão e o evoluir da mesma. Esta realização ocorre, a princípio, com a Oi durante a cena sobre Karnal e ela se colocando como um objeto de prazer que é negada, que justamente ao seguirmos sua rota, tem-se uma regressão no que isso significa, na compreensão do que é um ser humano e o que são sentimentos, e posteriormente com Miyuki, conforme a quebra da sua imagem perfeita e arquetipada devido ao seu apavoramento com a realidade. Uma das escolhas mais interessantes do enredo é a mudança do fluir da história. Durante a conversa com Shinichi e com o player, que verdadeiramente muda, uma é controlada e outra não. A forma que se encara as palavras é diferente. Um bom uso para quebrar o efeito de alienação da divisão da ficção e realidade que tanto deprecia. Outra é a constante utilização da dualidade, como traição em diversos contextos, confiança, amor, medo, sobre o player e Miyuki, o player e Aoi, e Miyuki e Aoi. O primeiro, a traição ao amor eterno de Miyuki. O segundo, a traição, entre aspas, física da Aoi.
O terceiro, a traição de Miyuki sobre Aoi, reprimindo seu amor por sua amiga e excluindo do mundo para punir e também acabar as possibilidades de quem ama, o deixando apenas para si. Com a volta de Aoi, por meio de um recurso disponível justamente pela quarta parede, a comunicação com a realidade que força com que o player pense por conta para descobrir qual a senha final para ressuscitá-la, chegamos no final da obra. O valor dualístico comentado é extremamente importante nesses diversos paralelismos textuais que desenvolve, como Miyuki e Aoi sobre a realidade. Mas o que creio como mais importante no fim é a confiança que foi tão discutida. Sua conclusão pede por confiança, para não ser repetido o mesmo erro do passado, que a última escolha seja de fato a última, não podendo voltar atrás, como se diz no poema. O voto de confiança é feito com Shinichi, mas pode ser dito que é diretamente com o próprio autor. Não deve haver um new game, ou qualquer outro meio de ver o final da personagem que você não escolheu. Neste momento final, do qual resta apenas escolher Aoi ou Miyuki, ambas feridas, uma por ter emoções, amar você e poder perdê-lo, e outra por ser traída, recuperar sua confiança em você, além de amá-lo e também poder perdê-lo. Não há uma escolha correta. E neste momento, que se você estava na escolha entre as duas e não sabe como prosseguir, que pode ter certeza, a visual novel conseguiu fazer o que mais queria. Sua mensagem funcionou, a sua indecisão caótica por ser uma escolha maldosa, final e única. E é aqui que eu paro. Agora é a sua escolha. Você deve fazê-la. Você finalizará a história, restando apenas você e ela. Eu sei que estendi minha opinião na parte anteposta a esta, mas aqui tenho mais liberdade de comentar anacronicamente. You and Me and Her é o tipo de história difícil de recomendar, não apenas por ser joguê, mas por carregar todo um comentário sobre esse cenário que, se você não consome, pode não entender ao certo ao que se refere, ao porquê dele existir assim. Assim como, se você consome, que inclusive é destinado a este público, a obra, pode não ser o que esperava e ser contra, inclusive a desmerecendo, geralmente partido de sua alienação. Mesmo buscando e entendendo por que sua base se estruturou dessa maneira, ainda assim, não muda o fato que sua introdução é exaustiva, e pede que seu virar a chave seja mais forte que todo o início, para assim te atrair ao mundo adentro, agora verdadeiramente interessado. Algo que achei interessante conforme acompanhava a história é sua flexibilidade na leitura do título, na interpretação dos nomes, que se moldam conforme o interesse nas personagens, quem é o You e o Her. Uma ótima ideia. Mas sinceramente, esperava ir um pouco mais a fundo na discussão de humanidade com Miyuki. Claro, ele tomou o caminho da leitura do player sendo igual a ela, mas ainda assim, valia desenvolver mais sobre o monólogo que ela deu durante a reta final da rota da Aoi. Era necessário, afinal, é o ponto-chave da obra. De qualquer jeito, gosto bastante de como ela desenvolve, seriam apenas algumas decisões que acredito fortalecer o que já foi feito, como ter mais caminhos a seguir no início, ou não serem pseudo-escolhas, já que justamente com a Aoi eu não salvei o jogo, mas a narrativa retorna a esta posteriormente, após a finalização do Bad End, e simplesmente toma a decisão por mim, quem devia justamente estar no controle. Eu tentei a sorte de conseguir uma entrevista com o escritor da obra, mas infelizmente foi negada pela Nitro Plus, então fica espaço em branco dessa possibilidade. Mas de qualquer jeito agradeço a própria e a equipe que desenvolveu este projeto. Agora, dou espaço a um amigo que consumiu a obra comigo para discorrer sobre a sua experiência. A leitura de Totono é uma experiência traiçoeira, mas de uma forma peculiar. É curioso pensar que o processo de criação da obra muito provavelmente envolveu desenvolver toda uma mentira que praticamente te implora a acreditar que você está lendo a coisa mais entediante e genérica de todos os tempos. Entretanto, eu senti enquanto lia que essa familiaridade em si tornou a obra extremamente difícil de consumir na sua primeira metade. São horas e horas de texto com total ausência de personalidade para cada uma ou duas linhas de diálogo ali que dá a entender que essa VN vai ter algo a mais a oferecer posteriormente. É difícil avaliar essas obras que são vendidas como vai ficar bom depois do capítulo 617.
Todos os pontos positivos do Totono funcionam justamente por causa dessas várias horas que eu dei em nota 1 enquanto estava ali lutando para não dormir. E a reviravolta me obriga a considerar que o valor final é dependente dessa árdua e entediante jornada. Só que eu não consigo, porém, dar um veredito final muito positivo, porque eu não acho justo sobrescrever completamente a minha opinião antes de chegar na virada da direção, sabe? Eu não gosto de obras que me obrigam a vendê-las como um teste de resistência, que eu vou recomendar para alguém e tem que falar: ah, eu não posso contar como que vai ficar bom, mas eu te garanto que depois de um ponto ali você vai ver. Eu preciso que você chegue nesse ponto da história pra você entender por que eu tô gostando, por que eu tô te falando que ela é boa. Outro ponto da minha experiência pessoal que eu preciso destacar é que a Miyuki é um saco. Assim, ela é uma personagem sem o mínimo de sal antes de ter a reviravolta. Muitos dos diálogos do loop, eles giram em torno do jogador ter se envolvido com a Miyuki, ter criado ali um vínculo, um laço, ter tido a promessa de amor eterno, e aí posteriormente ele chega e trai ela com a Oi. Mas a não ser que você seja assim um grande fã de tsundere, ou você acha a Oi irritante e não consiga aguentar o diálogo dela, é difícil imaginar que alguém de fato tenha se interessado na Miyuki ali na primeira rota. Ela é claramente menos desenvolvida, menos interessante, muito genérica. E aí quando o jogo vai e me joga na cara que eu construí uma relação forte com ela, que eu tô realmente fazendo uma coisa horrível em ter traído ela e que eu tenho que ser punido por isso, eu não me senti lá muito afetado pela quebra da quarta parede, porque pra mim, eu sequer teria dado atenção pra Miyuki se não fosse obrigatório. Isso também acaba fazendo o jogo ser um tanto linear, o que não é necessariamente uma coisa ruim. Mas para uma história ali com opções, acaba sendo aquela famosa ilusão do livre-arbítrio, ilusão de escolha. Dá pra dizer que a narrativa é dividida em duas partes, sendo a primeira as rotas da Miyuki e da Oi, em ordem, sempre, e a segunda o inferno, o loop ali e a sua resolução. A primeira rota precisa terminar com o Shinichi e, por extensão, o jogador, construindo um romance com a Miyuki, jurando amor eterno e fazendo... vocês sabem, aquilo que acontece em visual novel para adolescente. E para que isso aconteça, todas as escolhas que você vai tomando te jogam para esse final. Você tem ali umas opções, umas supostas ramificações, mas elas vão mudar só o diálogo imediato, as próximas 3, 4 linhas, e vai voltar pro ponto que o jogo quer que você vá. Você vai acabar fazendo a rota dela, eventualmente. Aí, terminando o final da Miyuki, o jogador é induzido a acreditar que pode pegar a rota da Oi. Essa rota da Oi é mencionada pela própria Oi durante a rota da Miyuki, e o jogo espera que você, como um leitor de visual novel que já tem essa experiência, saiba que você pode voltar no save, escolher outras coisas e acabar caindo numa rota diferente. Só que acontece que essas opções que vão resultar de fato na rota da Oi só estarão disponíveis agora, numa segunda jogada, porque algumas diferenças pontuais vão começar a emergir, seja em alguns diálogos ou eventos, principalmente quando o Shinichi vai numa loja lá, que inicialmente tinham 2 prendedores de cabelo, 2 presilhas, e ele acaba dando uma pra cada, e na segunda vez que você joga só tem uma, que você pode escolher optar, dá-la pra Oi e desencadear a suposta rota da Oi que estava ali implícita. Aí na reta final da rota da Oi, o jogador vai ter algumas escolhas sobre perdoar ou não umas ações da Oi, e essas escolhas têm algo diferente das demais, elas fazem diferença. Você pode escolher o certo, que vai progredir a história, ou você pode pegar uma opção que vai te levar para um final completamente neutro e resetar o mundo para o monólogo da escada, que é o jeito que o jogo coloca para te mostrar que você está no início da cronologia dos eventos dele. Aí você, pegando as respostas certas, você acaba caindo no loop, no inferno da Oi. E essa segunda metade da narrativa é exatamente isso, um loop. Não há muito o que falar senão agradecer a Deus pela existência do botão de skip de texto, porque vai precisar. Enfim, You and Me and Her é uma VN que me deu muita dificuldade para ler
na primeira metade, e apesar de ter sim visto um valor interessante na segunda metade, ele explora alguns conceitos legais posteriormente. Eu ainda não achei nenhuma maravilha, não consigo dar uma nota muito alta pra ele. Eu vou ficar com 6. Por fim, agradeço a quem assistiu até aqui, ao amigo que me acompanhou lendo ao longo de 1 ou 2 meses e ao editor pelo seu impecável trabalho.